Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e parece que pro presidente Jair Messias Bolsonaro o mesmo crime tem peso diferente dependendo do ministro. Fica aí que você vai entender o que eu tenho para falar aqui. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem gente, parece que para o presidente Jair Messias Bolsonaro o mesmo crime ou a mesma irregularidade tem pesos diferentes para indivíduos diferentes. Talvez porque um é influenciado pelo Carluxo Bolsonaro e o outro não. A gente viu que esses dias, há poucos dias atrás, o Gustavo Bebiano foi exonerado do cargo de ministro que ele ocupava no governo Jair Messias Bolsonaro, supostamente por saber do esquema envolvendo laranjas do Bivar, lá no Pernambuco. O Jair Messias Bolsonaro disse que o Bebiano queria jogar isso no colo dele, o Bebiano disse que não tinha nada a ver com isso, o Carluxo se meteu pelo meio, disse que o Bebiano estava mentindo, o Bebiano divulgou os áudios, a gente já descobriu que não foi ele, foi o jornalista da Jovem Pan que divulgou, mas ele mandou pro jornalista e o jornalista, sem a autorização do Bivar, vazou pra Veja porque sabia que aqueles áudios eram verdadeiros, no qual desmentiam o Carluxo e o Jair Messias Bolsonaro, provando que sim, o Gustavo Bebiano tinha falado com o Bolsonaro no dia que ele tinha dito que tinha falado. Pois bem, a gente viu que supostamente por tentar empurrar essa história dos laranjas lá do Pernambuco pro colo do Bolsonaro, como o Bolsonaro disse, ou por saber e ficar calado, o Gustavo Bebiano foi exonerado. Porém, o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, tá lá bem de boa, e o Onyx Lorenzoni inclusive deu entrevista para alguns meios de comunicação dizendo que essa história de que ele vai ser exonerado, demitido, não passa de boataria. Então peraí, se o Bebiano foi exonerado porque ele supostamente sabia do esquema de laranjas lá no Pernambuco e ele morre dizendo que não sabia, que isso é coisa do Bivar, por que o ministro do Turismo, que era o presidente do PSL lá no estado de Minas Gerais e que supostamente arquitetou esse esquema todinho de lavagem de dinheiro e de caixa 2, não foi exonerado ainda? Ah, Carlito, mas isso não passa de especulação. Calma lá, porque uma das candidatas a deputadas deu uma entrevista dizendo que ele sabia de tudo. E se você não acredita em mim, vamos aqui ler a reportagem aqui publicada no site da revista Veja. Tá aqui, ó. Ministro do Turismo sabia de esquema de laranjas em Minas Gerais, diz ex-candidata. Marcelo Álvaro Antônio era presidente do Diretório Estadual do PSL quando ocorreram supostos casos de desvio. O Ministério Público marca depoimento sobre o caso. E aí a gente vai ver também que no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele solicitou que o caso fosse retirado do Ministério Público de Minas Gerais e encaminhado para cortes superiores, já que ele tem direito a foro privilegiado. O que eu acho engraçado é que essa galera toda do PSL, antes de assumir o mandato agora no governo Bolsonaro, achava que foro privilegiado era uma coisa que deveria deixar de existir, mas agora que está sendo indiciado ou investigado por algo, Não, eu quero foro privilegiado. A gente já viu o Flavinho fazer isso, O Flavinho, o Caixa 2 Bolsonaro. A gente está vendo agora também o ministro do Turismo fazer a mesma coisa. Mas vamos seguir aqui. Candidato a deputado estadual pelo PSL nas últimas eleições, a professora aposentada Cleuzeni Barbosa declarou que o partido promoveu um esquema de lavagem de dinheiro público em Minas Gerais, que na época tinha diretório regional presidido pelo hoje ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. Aí eu pergunto para vocês, mas a corrupção no Brasil não era culpa da esquerda? Não era o PT que era o grupo que mais obrava no Brasil apenas? Que o PP, por exemplo, sendo um dos partidos mais corruptos do Brasil, não tinha nada a ver com isso, que era o PT, que era o PT, que era o PT? Será que agora vocês vão tornar o PSL um partido de esquerda, mesmo o PSL agora indo para a direita? Será que vocês vão tentar trazer ele de volta para a esquerda só porque o PSL é corrupto? E vão continuar com esse discurso de que... Não, a gente não votou no PSL, a gente votou no Bolsonaro. Porque se não fosse o Bolsonaro, não tinha PSL. E por que o Bolsonaro não quis sair, por exemplo, no Patriotas? Que ele já tinha dado a palavra pro cara que ele ia sair no Patriotas. Mas sigamos aqui a reportagem. Segundo o depoimento de Barbosa para o jornal Folha de São Paulo, desta terça-feira, dia 19, o ministro do governo Jair Messias Bolsonaro sabia das operações. O caso de Cleuzeni seria o de mais uma candidata laranja da legenda.
Na semana passada, a Procuradoria Eleitoral começou a investigar 4 candidatas mineiras suspeitas de serem laranjas de Marcelo Álvaro. O diretório do partido em Pernambuco também é investigado por procedimento semelhante. O escândalo foi uma das causas da queda do advogado Gustavo Bebiano, presidente interino do PSL durante as eleições do cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Detalhe, o Bebiano caiu, mas o Marcelo Álvaro Antônio tá lá, ó, de buenas aqui, tranquilo, pegando sol, relaxando. Cleuzeni diz não ter aceitado integrar o esquema, não foi eleita, né? Nesse ano agora, ela teve 2.097 votos. E hoje vive em Portugal. Disse ter deixado o Brasil por temor de retaliações por parte dos aliados de Álvaro Antônio. Também tem aqui uma reportagem no site do G1 que diz o seguinte, que foi o que eu falei no início do vídeo, né? Que o ministro do Turismo pediu transferência para o STF de investigações sobre casos do Laranja. E aí os advogados dele justificam que ele é deputado reeleito e por conta disso ele tem direito a foro privilegiado. Mas espera aí, volta a dizer, foro privilegiado não é uma coisa que deveria deixar de existir? O Onyx Lorenzoni falou isso que vocês vão ver aqui agora. Olha o que está aqui escrito. Governo observa. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira, dia 21, que o governo observa e acompanha, tudo entre aspas, né? A situação do ministro do Turismo, mas não pretende demiti-lo no momento. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. O Bebiano, que era um encarne, brother do Jair Messias Bolsonaro, foi demitido. Não por supostamente envolvimento com corrupção, mas por ter magoado o Carluxo. Magoou o Carluxo, vai pra rua. Porque mexeu com o Carluxo, papai fica com raivinha que mexeu com Carluxo. Toma vergonha na cara, governo de um bando de pivete. Mas vamos seguir aqui. Claro que o governo observa, acompanha, mas não tem nada nesse sentido de exonerar o ministro. Nesse momento, não, afirmou Onyx à rádio. Segundo o chefe da Defesa Civil, comentários sobre uma eventual demissão do ministro do Turismo não passam de boataria. Onyx declarou que é preciso dar tempo para que as investigações aconteçam, o que é observado por Bolsonaro. O que é mais engraçado é que o Onyx Lorenzoni admite em vídeo que recebeu R$100 mil de Caixa 2. Se você vive em outro planeta, não sabia disso, bota aí, Guilherme, o vídeo que o Onyx Lorenzoni admite que recebeu sim dinheiro de Caixa 2 durante campanha eleitoral. Bota aí. Recebi, e aí quero resguardar a figura do Dr. Antônio Jorge Camardelli, presidente da BIEC, que apenas me prestou um auxílio, no sentido de me alcançar R$100 mil, né? Foi o recurso que recebi, tendo cuidado de perguntar a ele se esses recursos eram de origem lícita. Ele disse: se é uma associada à nossa, não há nenhuma dúvida sobre de que esse dinheiro tem origem limpa, né? E bom, final de campanha, reta final, a gente cheio de compromissos de fornecedores, pessoas, eu usei o dinheiro. E a legislação brasileira não te permite fazer a internalização desse recurso. O senhor usou o dinheiro sem a declaração na prestação de contas? Sem a declaração, não, estou assumindo aqui como o homem tem que fazer. Sem a declaração na prestação de contas. Todos os outros recursos foram 100% contabilizados, foi apenas este recurso, né? E bom, eu quero pedir desculpas aos eleitores do Rio Grande do Sul, que confiam em mim, né, pelo erro que cometi, mas vou assumir. Pois é, por isso vocês estão vendo o Onyx Lorenzoni defendendo o ministro do Turismo, porque normalmente é comum um corrupto defender o outro. Sobre a questão das laranjas, a reportagem aqui do G1 também diz o seguinte: ao Jornal Nacional, a ex-candidato deputado estadual em Minas Gerais, Cleuzeni Barbosa, declarou que assessores do ministro pediram a ela que transferisse dinheiro público de campanha para empresas. Aí eu quero dizer, se fosse o PT, o PDT, o PSOL, né, o PSB, o PCdoB, já estava todo mundo em cima. O bando de ladrão, o bando de corrupto. Mas é o PSL, qual que é a justificativa dos bolsominions? Não, calma, deixa investigar. Se investigar e comprovar que teve irregularidade, aí tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. Cleuzeni Barbosa disse ainda que recebeu verbas de campanha do ministro, que era presidente do PSL em Minas Gerais e disputava uma vaga de deputado federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Cleuzeni afirmou que o ministro sabia do esquema para o PSL lavar dinheiro.
Em nota, Marcelo Álvaro Antônio afirmou que jamais orientaria qualquer assessor a praticar ato ilícito e que, ao tomar conhecimento da denúncia, determinou que fosse apurada. O ministro declarou ainda que Cleuzeni foi chamada para prestar esclarecimento e nunca apresentou qualquer indício que atestasse a veracidade das acusações, ou seja, tentando tirar a credibilidade da moça. Bolsonaro, você e esses vagabundos que estão com você dentro do PSL, essa coja de vagabundos, estão aí apenas para repetir o que a gente sabe que políticos safados fazem, que é roubar e enganar o povo. E você não adianta botar cozinho doce aí, dizendo que não, você não sabia de nada não, tá ok? Porque não é assim que funciona, a gente já sabe que você sabia que essa galera aí toda que você se juntou poderia se envolver em atos ilícitos, porque o próprio Gustavo Bebiano disse que uma das preocupações do PSL é que eles não conheciam os diretórios regionais ou estaduais, como você queira chamar. E você simplesmente, um cara preocupado com a corrupção, cagou e andou para isso. E o povo está sendo feito de babaca, mas... Não, peraí, o ministro do turismo, ele roubou, mas ele tem de ser investigado e condenado primeiro. Mesmo ele roubando, se a justiça não disser que ele roubou, então ele não roubou, ele só surrupiou. E cadê vocês aí, os patriotas? Cadê vocês? A panela de metal virou panela de plástico. Agora eu vou falar assim errado mesmo. Virou panela de plástico. Cadê o meu partido? É o Brasil. Cadê? Enfiaram no brioco, foi? Cadê a camisa? Estão usando pra lavar a bunda ou pra esfregar a boca de Bolsonaro pra ele parar de falar bosta? Porque eu não tô conseguindo entender vocês. O meu partido é o Brasil. Brasil acima de todos. E Deus acima de todos. E Bolsonaro fudendo com todo mundo. E a gente achando bem gostoso. Tá assim, é? Eu não tô ouvindo ninguém reclamar. Quero ver se esse presidente bunda mole, cagão, vagabundo vai demitir ou não vai demitir esse corrupto, que é o ministro do turismo, e o outro corrupto, que é o Onyx Lorenzoni, que foi abençoado com perdão do ministro Sérgio Moro. Não pode. Crime é crime, bando de safado. Eu tô parecendo que tô combatendo a corrupção e vocês estão parecendo que estão incentivando a corrupção, porque todo dia que eu venho aqui e mostro aqui, ó, esse filho da puta fez isso, esse arrombado fez aquilo. Não, calma, tem de investigar. Se não comprovar, ele é inocente. O filho do Lula é dono da Band. Tá vendo? É tudo ladrão. Dono da Band, dono da Oi, comprou a estação espacial e vai morar em Marte. O filho de Lula, ladrão. Aí tudo é. Agora quando é Bolsonaro, Flavinho, pessoas ligadas ao governo dele... Não, calma, tem de investigar. Se provar, aí é outra coisa. Aqui pra vocês que eu tô cansado de ver gente babaca passando pano pra esse bando de fila da puta incompetente. Desculpa pai, desculpa mãe que estiver vendo esse vídeo meu aqui, mas não tem condição de aceitar tudo isso que tá acontecendo assim. Ah, nossa, eu quero ver se as pessoas vão cobrar veementemente, de forma enérgica, este governo. Porque a gente está vendo vários desmandos desse desgoverno. Eu não vou ter saco para cobrar sim, queridão. Eu vou falar o que o povo tem vontade de falar. E antes que vão dizer que eu tô falando assim porque ele quer ser político. Não quero ser político não, queridão. Gosto de ser professor. Eu escolhi a profissão que eu amo, que é o que eu faço aqui na internet, dar minhas opiniões políticas, baseado no que eu entendo de política e de história, tá? E vou continuar trabalhando nas escolas que eu tô, até os donos da escola me demitirem. Porque não existe, em hipótese nenhuma, em um pensamento racional, pessoas que apoiem corruptos, como a gente tá vendo no governo Jair Messias Bolsonaro. Acorda pra vida, pelo amor de Deus, tá bom? Eu queria mandar esse recado aqui urgente, porque eu não tô aguentando mais tanta passação de pano. Puta merda, pelo amor de Deus. Então fica ligado aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Porque errar é humano. Mas apoiar Bolsonaro, ó, não. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!